Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar para vocês um caso criminal. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Toda semana tem um caso fresquinho aqui para vocês. Hoje eu quero contar para vocês os detalhes da trágica morte de James Patrick Bulger. Esse caso é muito conhecido em toda a União Europeia e Reino Unido, porque trata-se do assassinato de uma criança de apenas 2 anos de idade. O que mais marcou essa história foi a forma cruel e desumana com que seus agressores agiram. E um detalhe bastante pitoresco é que os assassinos também eram 2 crianças, 2 meninos, de apenas 10 anos de idade. James Patrick Bulger, conhecido entre os coleguinhas apenas por James Bulger, nasceu em 16 de março de 1990, na cidade de Kirkby, na Inglaterra. Morava com sua mãe, Denise Bulger, e teria quase 3 anos de idade quando foi assassinado. James era um garotinho muito extrovertido, alegre, divertido e adorava conversar com todo mundo. No dia 12 de fevereiro de 1993, ele e sua mãe foram passear no shopping New Strand. Fizeram algumas compras, tomaram sorvete, deram uma volta por ali. Quando era mais ou menos 4 horas da tarde, eles estavam em um açougue, fazendo algumas compras. O ambiente estava bem tranquilo, não tinha muitas pessoas por ali. A mãe de James, então, soltou sua mão para passar no caixa. Seria coisa rápida, apenas para fazer o pagamento e sair da loja. Entretanto, quando ela se virou para pegar James pela mão novamente, ela se desesperou ao perceber que o menino não estava mais por perto. O pânico foi tomando conta de Denise à medida em que ela procurava pelo menino e não o encontrava. Ela acreditava cegamente que ele teria entrado em alguma outra loja, estaria perdido e logo o encontraria. Foi tudo muito rápido, coisa de 3 ou 4 minutos. James não poderia ter ido muito longe. Ela então foi até a administração do shopping para comunicar o desaparecimento. Para o shopping, era algo recorrente. Sempre tinha casos de crianças perdidas das mães. Sempre após o shopping fazer um anúncio, as crianças acabavam localizadas em alguma outra loja. Nesse caso, a preocupação só veio mesmo depois de 30 minutos. Ninguém procurou a administração, nada aconteceu. A partir desse momento, o desespero começou a tomar conta, tanto da mãe do James quanto dos funcionários do shopping. Todos eles reviraram cada centímetro do shopping, mas não encontraram absolutamente nada. Eles então acionaram a polícia, isso por volta de 4h30, 5 da tarde. A polícia então levou algumas viaturas e as buscas começaram em seguida. Eles ampliaram então as buscas por todo o perímetro. Passaram por ruas, parques, estações, lojas e etc. Denise já estava na delegacia quando anoiteceu e chegou a notícia de que o garoto não havia sido encontrado. Ninguém o havia visto em lugar algum. Já era noite, quando os jornais colocaram essa pauta no roteiro e noticiaram o desaparecimento do garoto. Rapidamente, as pessoas começaram a ligar na delegacia, dizendo ter visto o garoto na rua ou mesmo no canal próximo ao shopping. A preocupação, então, seria dele ter caído na água e se afogado. A polícia concentrou todos os seus esforços na região do canal e proximidades do shopping, mas não encontraram. As suspeitas de que ele havia sido sequestrado e que não tivesse se perdido começaram a ganhar força. Logo na manhã do dia seguinte, imagens do circuito de segurança do shopping chegaram até a polícia. Pelas imagens das câmeras de segurança do shopping, foi possível flagrar uma criança menor, saindo acompanhada de 2 outras crianças maiores, que aparentavam ter mais ou menos 12 ou 13 anos de idade. Embora as imagens estivessem muito ruins, aquelas cenas traziam de certa forma um pouco de esperança para a mãe de James, pois o garoto havia sido filmado saindo com outras 2 crianças e não um adulto. Isso de certa forma tranquilizava um pouco, afinal, acreditava-se que o garoto pudesse ter sido levado para brincar com outras crianças e havia se perdido ou algo do tipo. Nada de ruim poderia ter acontecido, afinal de contas, estavam entre crianças. No dia seguinte, a mãe de James utilizou um meio que poderia atingir maior cobertura possível. Ela deu uma entrevista na TV, suplicando para que a família que estivesse com o garoto o devolvesse.
A polícia também autorizou a liberação das imagens de segurança do shopping, que começaram a ser transmitidas na TV. A finalidade seria que essa repercussão toda ajudasse a localizar o menino. Todo o esforço empregado tanto pela polícia quanto pela mídia, lamentavelmente não surtiu efeito. Ninguém deu qualquer pista do paradeiro do garoto, para a tristeza de toda a comunidade local. Passados-se 2 dias, o corpo de James Bulger foi localizado em uma linha férrea por crianças que brincavam na região, a aproximadamente 5 quilômetros de distância do shopping. O corpo do garoto foi encontrado, mas não havia qualquer explicação do que poderia ter acontecido. A polícia, então, começou uma caçada à procura desses garotos que apareciam nas imagens. Começaram a investigar primeiro todos os rapazes que tivessem passagem pela polícia. Investigaram os envolvidos com roubos, furtos, drogas e etc. Alguns dias após a descoberta do corpo de James, a polícia recebeu uma ligação anônima de uma senhora que dizia saber quem eram os 2 meninos nas imagens. Ela então explicou que conhecia a mãe de um garoto, a mulher por nome Susan, e que o outro parecia muito ser seu próprio filho. Naquela sexta-feira, seu filho havia matado aula, e isso trouxe-lhe vários problemas. Ao conversar com Susan, a mãe do coleguinha do filho, ela ficou sabendo então que os 2 garotos haviam matado aula juntos, uma vez que foram descobertos quando estavam em uma videolocadora. Esses 2 garotos eram John Venables e Robert Thompson. Apesar de pouca idade, ambos já tinham um histórico de vida bastante impactante. John Venables cresceu em um ambiente bastante tradicional. Tinha mais 2 irmãos com necessidades especiais, além de um pai autoritário e uma mãe totalmente submissa. Susana, mãe de John, dispensava muito tempo para os cuidados com os filhos especiais e acabava por deixar John à sua própria sorte. Pelo menos era isso que John contava na escola para seus colegas. Seus pais acabaram por se separar de forma definitiva. Eles separavam e reatavam com muita frequência, sem saber direito o que queriam. Afinal, John Venables sofria muito bullying dos colegas, tanto no bairro quanto na escola. Isso justificava o seu comportamento frequentemente agressivo e estressado. Robert Thompson vinha de uma família pobre e totalmente desestruturada, com pais separados e um gigantesco histórico de abusos e violência doméstica. E 6 irmãos, Robert vivia uma vida que beirava o total abandono familiar. Brigas e relatos de violência entre os irmãos eram bastante frequentes. A princípio, a denúncia não foi tão levada a sério, afinal de contas, os meninos tinham 10 anos de idade e os que a polícia procurava deveriam ter entre 12 e 14 anos. A polícia então se dirigiu à casa deles, pois precisava formalmente descartá-los como suspeitos. Por ser menores de idade, os 2 foram levados pelos agentes, acompanhados de suas mães, por equipes diferentes para delegacias diferentes. Imediatamente ao ser interrogado, Robert colocou toda a culpa em John. Disse que nada foi ideia dele e que John havia planejado tudo aquilo. Afirmou ainda que mesmo ele suplicando para John parar e deixar o menino ir, ele não parou. Robert então assumiu uma postura sentimental, chorou muito, embora não escorressem lágrimas, o que levantou ainda mais suspeita de que tudo que ele estava dizendo era falso. O investigador pressionou um pouco mais e Robert admitiu que estivera no shopping naquele mesmo dia e que viu John levar James para a linha do trem e o agredir. Robert terminou seu depoimento dizendo que foi para casa e não soube o que mais aconteceu ao garoto. Já na outra delegacia estava John, com seu estranho depoimento. John passou todo o interrogatório mentindo para a polícia. Disse que ambos não estiveram no shopping naquele dia. Segundo John, ele e Robert haviam saído para passear e que os 2 não conheciam James, nem sabiam do que se tratava e não entendiam o porquê dele estar naquela posição. Poucos minutos depois, conforme o investigador pressionava, John mudou totalmente para um modo emotivo. Começou a chorar, gritar e dizer que não havia feito nada, que ele nunca machucaria ninguém. Os policiais notaram que John chorava e olhava para sua mãe. Suspeitaram então que Susan fosse muito rígida e o garoto não falaria nada de comprometedor, pois precisava da aprovação dos pais.
A polícia levou sua mãe para fora e pediram que ela o confortasse e o incentivasse a dizer tudo o que havia acontecido. Não importaria o que ele tivesse feito, porque seus pais o amariam da mesma maneira. A partir desse momento, então John mudou sua postura e passou a cooperar com a investigação. Não demorou muito para os policiais ficarem convictos de que os dois eram responsáveis pela morte de James. Em meio a todos os acontecimentos, a polícia esteve em suas casas e encontrou sapatos sujos de sangue e tinta azul em suas roupas, além de impressões digitais em uma loja, onde a testemunha disse ter visto os dois juntos com James, no dia do crime. A tinta azul em questão foi jogada nos olhos do pobre garoto, em momentos de tortura que James foi submetido. Após quase 2 longos dias de interrogatório, John Venables admitiu que eles haviam matado James. A polícia, nesta altura, tinha 2 versões para a mesma história. A versão de Robert Thompson era de que tudo havia sido ideia de John. Disse que pegaram James no shopping e levaram para a linha do trem. Robert disse ter visto John agredir o menino e, mesmo após pedir para John parar, ele não obedeceu. Robert, portanto, saiu dali. Foi para casa, não ficou sabendo absolutamente mais nada sobre o James. A John Venables afirmou que tinha sido Robert. Os dois levaram James para a linha do trem, onde o torturaram e mataram. Na prática, estavam um colocando a culpa do outro. A polícia continuou com a investigação e aos poucos descobriu o que realmente aconteceu. Naquela tarde de sexta-feira, Robert Thompson e John Venables estavam no shopping, andando por ali, quando avistaram James sozinho. Eles então se aproximaram e chamaram James para dar uma volta com eles. James era um menino muito sociável e bastaram 15 segundos para que convencesse ele a ir com eles. Eles então se dirigiram para o canal, pois a ideia inicial era de jogar James no canal para que ele morresse afogado. James foi jogado de cabeça para baixo, mas não caiu na água. Foi neste instante que ele machucou a cabeça. Eles arrastaram, chutaram, derrubaram. James foi abusado a estrada toda fora, por aproximadamente 3 a 4 quilômetros. Ao longo do trajeto, pelo menos 35 pessoas viram os 3 andando pela estrada. Entretanto, eles foram interrompidos apenas por 3 pessoas. Nos 2 primeiros casos, os meninos disseram que encontraram James chorando pelo caminho e que estariam levando para a delegacia mais próxima. É muito difícil entender como eles passaram despercebidos ao darem essa desculpa, porque o garoto estava sangrando, machucado, já sujo, chorando muito. A terceira pessoa a parar para perguntar o que estava acontecendo foi um conhecido de John, de 12 anos de idade. Ele foi logo querendo saber por que o garoto estava chorando. John disse que o menino era irmão do Robert e que tinha apenas caído e se machucado, e que eles já estavam levando o garoto para casa. Com essa desculpa, os 3 seguiram adiante. Assim que eles chegaram no trilho do trem, os 2 começaram a torturar James. Bateram, chutaram, rasgaram suas roupas, jogaram tinta azul em seus olhos, além de apedrejar o pobre garoto. Eles foram cruéis e desumanos, de todas as maneiras possíveis. É inacreditável a ferocidade com a qual eles espancaram James. Eles foram tão cruéis que pegaram algumas pilhas que tinham furtado em alguma loja no shopping e enfiaram na boca e no ânus do James. Houve forte suspeita de que o garoto tivesse sido estuprado, embora Robert e John não admitissem o estupro. James Bulger foi golpeado na cabeça com uma barra de ferro, de aproximadamente 10 quilos. James caiu desmaiado, mas ainda vivo. O médico responsável pela avaliação do corpo de James concluiu que o garoto teve pelo menos 10 fraturas no crânio. Disse ainda que não seria possível determinar a causa da morte, porque o garoto teve ao menos 42 ferimentos por todo o corpo. Os assassinos então colocaram o corpo de James no trilho do trem, apoiado por pedras. Neste instante, James ainda estava vivo, mas desacordado. Eles montaram uma cena que tinha a intenção de parecer que aconteceu um acidente. Algum tempo depois, o trem passou e dividiu o corpo de James ao meio. Quando isso aconteceu, no entanto, James já estaria morto em decorrência dos graves ferimentos. John Venables e Robert Thompson foram indiciados por tentativas de sequestro e assassinato. A tentativa de sequestro foi caracterizada porque antes de James, os 2 haviam tentado sequestrar outro garotinho.
mas sua mãe viu e impediu a tempo. 10 dias após o homicídio, os meninos foram levados ao tribunal. Pelo fato de terem apenas 10 anos de idade, os dois foram chamados apenas por criança A e criança B. Ao lado de fora do tribunal, a comunidade e os jornalistas se reuniram para protestar, não somente pelo crime em si, mas também pelo fato de não ter sido divulgado os nomes dos assassinos. No dia 1º de novembro, iniciou de fato o julgamento de Robert Thompson e John Venables. Foi necessário adaptar a sala de julgamento, porque são projetadas para adultos, e nunca se imaginava que duas crianças estariam sentadas ali. Na Inglaterra, a idade para a responsabilidade criminal é de 10 anos. Além disso, os exames psicológicos comprovaram a inteira e completa lucidez dos garotos em relação aos seus atos. Eles de fato sabiam o que estavam fazendo, por isso foram julgados como adultos. Durante o julgamento, vieram à tona os detalhes do caso, todo o percurso que eles fizeram no dia do crime, desde o momento em que cada um saiu de casa. Eles se encontraram próximo à escola e decidiram não entrar. De lá, eles deram algumas voltas e foram até o shopping. Jogaram, comeram, andaram e ficaram entediados. Foi neste momento que surgiu a terrível ideia de pegar uma criança, aleatória mesmo. A primeira tentativa foi frustrada. Era um garoto de 2 anos, mas sua mãe percebeu e então eles saíram dali. A segunda tentativa então foi com James e deu mais certo do que eles esperavam. O garoto não precisou de muitos argumentos para os acompanhar. Diversas pessoas viram os três caminhando. No julgamento, haviam 38 testemunhas, que em alguma parte do trajeto cruzaram com os 3 meninos. Ao todo, calcula-se que eles tenham arrastado James por 4 a 5 quilômetros, cerca de 1h30. O julgamento revelou também que Robert Thompson deu início às agressões, e ele foi extremamente talhante em sua forma de agressão e profundamente violento. John Venables também foi muito violento, e foi sua ideia de levar James para os trilhos do trem. Os dois formavam uma dupla diabólica. O julgamento de Robert Thompson e John Venables teve duração de 3 semanas. Os dois foram condenados. A pena foi de 8 anos de prisão. Após o julgamento, ambos deixaram de ser tratados por pseudônimos, porque finalmente seus nomes foram revelados. Durante o cumprimento de suas penas, Robert e John receberam novas identidades. Essa seria a única maneira de reinserir os garotos na sociedade. Os nomes antigos dos dois marcaram toda a Inglaterra. O tempo de condenação dos meninos não agradou a comunidade. Muitas pessoas protestaram por achar o tempo curto demais. A família de James ficou indignada com o resultado. O caso então foi revisto e a sentença foi alterada para 10 anos, o que ainda assim deixou muita gente infeliz. O jornal The Sun criou uma petição pública pressionando o judiciário para que a pena novamente fosse revisada. A petição foi assinada por quase 300 mil pessoas. O resultado veio logo em seguida. O governo aumentou para 15 anos a condenação de Robert e John. Passados alguns anos, alguns juristas se manifestaram contra a decisão do governo. Classificaram como incoerente o governo intervir em uma condenação da forma como foi feito. Portanto, revogaram o aumento e a pena regrediu para os 10 anos. Os meninos então cumpriram pena em uma detenção cuja finalidade era a reinserção dos jovens na sociedade. A atmosfera era socioeducativa e o resgate dos jovens para que pudessem regressar para a sociedade, quando cumprida a pena. Em 1999, quando os dois tinham 16 anos de idade, a Corte Europeia entendeu que os meninos, no ano em que foram julgados, não tiveram um julgamento imparcial, principalmente pela influência e envolvimento da mídia. A opinião pública à sentença foi revisada pelo Tribunal Europeu e chegaram à conclusão de que os garotos deveriam cumprir apenas mais 6 meses de detenção, a partir daquela data. Com isso, em junho de 2001, Robert e John Venables foram liberados da prisão. Vale lembrar que neste momento eles tinham novos documentos, novos passaportes e eram pessoas desconhecidas na sociedade. Os dois foram direcionados para cidades diferentes e proibidos de entrar em contato um com o outro. De tempos em tempos, os dois tinham que reportar o que estavam fazendo, quais eram suas atividades, etc.,
Um oficial de justiça ficou encarregado de acompanhar a rotina de cada um dos garotos. Agora adolescentes, Robert Thompson não foi mais citado pela mídia. Ele simplesmente desapareceu, no sentido de não ter arrumado nenhum problema posterior. Ele seguiu com sua vida. Já John Venable tornou-se reincidente. Após alguns anos, foi preso novamente. Tentaram acobertar o caso e o motivo da prisão, o que, em geral, novamente um movimento na mídia, e os falatórios em torno disso se intensificaram. Foi então divulgado que o motivo da prisão era posse e distribuição de pornografia infantil. Ele se declarou culpado, pegou pena de 2 anos de prisão. Durante esse processo, foi constatado que por diversas vezes John Venable quebrou várias regras da condicional do primeiro julgamento. Inclusive, ele esteve na cidade onde tudo aconteceu. Saber disso revoltou toda a comunidade local. A mãe do James, a Denise, por exemplo, ficou super abalada. Ela achou um absurdo ele ter ido para a cidade. Agora, com a aparência totalmente mudada, teria sido bem possível os dois terem se encontrado em algum comércio, bar ou restaurante. Ela ficou aterrorizada com essa ideia. John Venables continuou não seguindo as regras impostas pela justiça. Estava sempre se envolvendo em confusão. Foi preso mais algumas vezes e houve até um episódio em que a justiça teve que trocar toda a documentação dele novamente e dar um novo passaporte, documentos e nome, porque ele havia revelado sua verdadeira identidade. Em fevereiro de 2018, Venables foi preso por mais uma vez, por posse de pornografia infantil. Dessa vez ele pegou 3 anos de prisão e segue preso até os dias de hoje. Esse caso é um caso muito revoltante, porque envolve criança. Toda vez que envolve criança, eu acho que os casos são mais pesados. E o que é mais horrível é imaginar que foi criança fazendo com criança. Então a gente, sei lá, se sente meio impotente, porque eu entendo as pessoas que encontrou eles pela rua de não suspeitar, afinal estava tudo entre crianças, não podia acontecer nada de tão ruim, mas infelizmente aconteceu. Bom, já disse pra vocês, né, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Deixa o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. Deixa um comentário também, me dá dicas de próximos casos que eu posso trazer aqui pra vocês, que vocês gostem de ver ou que já tenham visto em algum lugar e queira ver a minha versão. Eu fico por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.